falar que... Não, uma homenagem. É uma homenagem a nós. Sim. Que dia 21 é o dia do dedo. É o dia do dedo. É o dia do dedo, exatamente. Né, produtor? Estamos esperando ansiosamente para esse dia, o dia que a verdade será colocada à mesa. Exatamente. Bom, vamos falar dos jogos de sábado, Renato Perito. O Santos... Não, antes da apresentação da bebida. Ah, bebida, como sempre você esquece. Como sempre eu esqueço. E como sempre eu tenho que lembrar. Minha cabeça... Hoje vamos ter um limoncello feito especialmente pelo Caio. Ele vai ter o prazer de ensinar para vocês como é que se faz essa deliciosa bebida, que se for mal feita, você vai ingerir álcool puro e pode morrer. Mas isso aqui não vai acontecer no programa, porque o Caio é especialista em fazer essas bebidas. Caio, por favor, diga a sequência do programa e já começamos vendendo o primeiro jogo. Primeiro jogo de sábado, começamos o jogo de sábado, Fluminense. Fluminense ganha do Santos. É um jogo emocionante com os gols 50 minutos do segundo tempo. O zagueiro que sai do banco e marca para a vitória. Mais uma do Fluminense que segue entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, né, Renato Perito? Exatamente, o Fluminense vem, de certa forma, repetindo aquela subida drástica que ele teve do ano passado, só que foi em contextos diferentes. Ano passado fugiu do rebaixamento e agora está caçando uma vaga na Libertadores. O jogo em si foi disputado, o Santos foi um visitante chato, foi um intruso realmente no lar do Fluminense, mas o técnico Fluminense teve boas opções no banco, soube mexer, tanto que as duas alterações marcaram o gol. E com a torcida do Fluminense está acostumada, daquele jeito sofrido, o gol no último minuto, mas acredito que agora o Fluminense se aproximou da parte de cima da tabela. Se não me engano, está em quinto colocado. E foi um resultado justo, na minha opinião. Mas acho que também não vai prejudicar muito o andamento da equipe da Baixada Santista. É um resultado normal, por fora de campo, justo no Rio de Janeiro. E jogou bem. Jogou bem. Eu fiquei surpreso com o Fluminense, que eu parei de ver o jogo aos 48. Para mim já estava acabado 2-2 e ao ler o jornal hoje, que foi 3-2. Fomos surpreendidos novamente por um time que tá indo, né? Tá se mantendo lá, todo mundo tropeçando, mas tá jogando bem, jogou bem em casa, foi um jogo disputado. O outro jogo de sábado, o Palmeiras no Canindé, empatou com o América Mineiro. O Coelho! O Coelho saiu da toca para atazanar o Porquinho. E o Porquinho se fudeu mais uma vez e a produtora está regalando os olhos. Ó, palavreado. Vou falar aqui um pouco do jogo. O Palmeiras jogou bem o primeiro jogo, né? Acabou marcando gol antes de falta, assim também como foi o gol do... Tá bom assim, produtora? Tá bom, tá bom. O gol do América Mineiro. O Palmeiras mais uma vez mostrou que é um time com pouca personalidade, um time com pouca qualidade. E na minha opinião, como eu já venho dizendo, é consequência de um planejamento mal feito. Contratou-se reforços fracos, reforços com pouca personalidade, jogadores que estão acostumados a jogar esses times da Série B, ou os times que apenas jogam um campeonato de expressão como o Paulista, e está sofrendo a consequência sobre isso. Também falar um pouco da reestreia do Valdívia, que foi um péssimo impedimento do Palmeiras, e ontem demonstrou que continua sendo um péssimo negócio que o Palmeiras fez, que jogou contra um time fraco, com 20 pontos de tabela, não conseguiu botar o seu bom futebol em prática e não ajudou o Palmeiras na vitória. O que eu gostaria de ressaltar também, em relação ao time do Parque Antártica, então na minha cabeça que eu ia falar, acabou lembrando. Cara, fala a sua opinião que eu vou lembrar o que eu ia falar. Então, legal. Bom. Perito bem preparado, como sempre. Perdeu a linha. Sabe o que vai falar? Centrado. É que não pode perder a linha de raciocínio. Não pode, a gente cortou ele e perdeu o raciocínio, não pode cortar a linha de raciocínio dele. Então, só discordando um pouco do nosso querido Renato Perito, que ele acha que o Valdívia foi um mau negócio para o Palmeiras. Eu não acho, tenho certeza. Então, os números falam isso, só os números. Que com mais de 70%. O cara não joga nem... O Valdívia jogou, ganhou. O cara não joga nem 10% mais de 70% dos jogos que o Valdívia como é que você é contratado? ganhou. Você é contratado para trabalhar num lugar onde você trabalha 10% do que você era para você trabalhar. Não existe negócio disso. Péssimo. Voltou jogando bem.
reestreia, ele voltou jogando bem. É um algo a mais, é uma luz. É uma luz que se cria. pro início do fim, é isso. É uma luz que se cria. Você não sabe o que... Na verdade, 2 jogos vai se machucar de novo. Você não sabe nem o que você está falando. O Valdívia, cara, o Valdívia... claro, eu esqueci, eu não vejo o Valdívia jogar tanto tempo que eu não sei mesmo como joga. Então, exatamente. É O o lixo. lixo humano. Eu achei que o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo, o América jogou bem no segundo tempo, o empate em casa foi horrível. Horrível. Bom, agora lembrei que eu queria falar do Palmeiras, eu queria falar um pouco em relação à postura do técnico do Felipão, que eu acho uma coisa interessante que acontece só no Palmeiras, essa lei da mordaça e tal. E escutando o jogo pelo rádio eu consegui perceber que há uma certa raiva dos repórteres e dos comentaristas com o Felipão. Eu senti uma certa ironia e sarcasmo enquanto era narrado o jogo, de algumas atitudes que o Felipão tinha, de algumas ordens que o Felipão passava, e inclusive lembro de um dos narradores dizendo que o Felipão tinha parado no tempo em determinados aspectos. Eu acho que isso pode ser uma discussão válida para a gente ter depois. Na minha opinião, eu concordo com o Felipão às vezes tomando atitudes mais não tão modernas, adaptadas ao futebol, mas continua sendo um excelente técnico, mas ele está alguma coisa passada, então talvez precise se atualizar em determinados pontos. Então vamos para o próximo jogo, Corinthians e Vasco, que era o jogo esperado de ser rodado. 2-2, os dois líderes do campeonato empataram num duelo eletrizante, emocionante, e o Corinthians conseguiu buscar o 2-2 no finalzinho do jogo com o Danilo. O resultado foi muito importante para a equipe do Parque São Jorge. Foi uma equipe guerreira, tomou a pressão do Vasco, conseguiu achar um empate, tomou um segundo gol, não se deixou desanimar, dominou o segundo tempo, estava melhor que o Vasco durante o segundo tempo e conseguiu achar um gol do Danilo. Diego Souza também fez uma boa partida pelo lado do Vasco, mas as duas equipes em conjunto jogaram de maneira equilibrada, que acabou resultando no empate. Excelente resultado para o Corinthians e não um resultado tão ruim assim para o dono da casa, para o Vasco, que se mantém em primeiro lugar do campeonato, mas poderia ter aberto 4 pontos de diferença para o São Paulo e 3 para o Corinthians. E o último jogo, a estreia, a festa do fabuloso, que foi estragada pelo Flamengo, pelo Thiago Neves e pelo Renato. O que você achou do jogo do Flamengo e São Paulo, Renato? Olha, o São Paulo realmente entrou com muita garra, apoiado por 63 mil pessoas que foram visitar. Parabéns ao torcedor do São Paulo, realmente creio que vai ser a maior média de público do brasileiro, juntamente com a do Flamengo e a do Corinthians, como sempre são. O São Paulo começou bem o jogo, começou atacando. O golaço do Dagoberto também. Então, isso já foi no segundo tempo. Mas o São Paulo mostrou superior, chegou a dominar o jogo, teve boas chances. Luiz Fabiano jogou uma bola no travessão. Aí o São Paulo teve um jogador expulso, começou a sofrer a pressão. Mas você acha que ele voltou jogando bem? Olha, por tempo que ele ficou parado, acho que ele mostrou senso de posicionamento bom, teve boas oportunidades. O Flamengo, com um a mais, dominou o jogo, conseguiu marcar um golaço com o Thiago Neves, Rogério Ceni salvando o São Paulo até então. Aí o Flamengo teve um jogador expulso, uma expulsão muito injusta, foi uma incrível falha ter dado o amarelo para o Williams, que ele nem encostou no Carlinhos Paraíba. São Paulo equilibrou o jogo, foi para cima com muita raça, Dagoberto felicíssimo acertou um golaço, e depois o Renato Augusto teve muito mais sorte, muito mais alegria, e marcou um gol que desviou no Carlinhos Paraíba e acabou ganhando o Rogério Ceni. Flamengo 2 para a retomada do campeonato do Flamengo, São Paulo 1, terceiro lugar ainda, podendo, acho que o Botafogo não ganhou, né? Então não foi ultrapassado pelo Botafogo. É isso aí, vamos acabar o primeiro bloco. Valeu, gente.